essa semana e semana que vem, eu não me lembro o calendário, talvez mais uma terceira semana, nós vamos ainda estar tendo as aulas mais informais, né? E 6 e 7 de março a gente começa o próximo módulo nos cursos, né? Então aí quando a gente faz os cursos formais, aí a gente faz com tudo, né? com o sutra de abertura, com o verso de abertura de sutra e tudo mais, a gente faz com todas as formalidades, né? Mas essas eu já faço mais informal, e mais de conversar mesmo, de bater papo, né? Então, o que eu pensei em compartilhar hoje é o seguinte, né? Nesse período do ano, de 1 a 14 de fevereiro, hoje que é dia 14, né? Nos mosteiros japoneses, pelo menos nos mosteiros Zen, a gente faz a recitação do que é chamado Breve Parinirvana Sutra, né? Que nós, né, todos vocês chegaram a ler junto com a gente, né? Que a gente faz essa recitação no lugar da cerimônia de alimentar os espíritos famintos, que seria normalmente o serviço vespertino. Então, quer dizer, o nosso serviço matinal é um serviço de expressão de gratidão e de desejo do bem dos falecidos e dos necessitados, tá? E o serviço vespertino é esse serviço de alimentar os espíritos famintos, inclusive os nossos próprios aspectos de espírito faminto, que não consegue, não se permite se alimentar, né, ser nutrido, né? Mas nesse período de 15 dias, a gente recita o Breve Parinirvana Sutra, que é considerado os últimos ensinamentos de Buda, né? E no dia 15, então, que seria amanhã, seria realizada a cerimônia lembrando o Parinirvana de Buda. Então, nas tradições japonesas, principalmente do Zen, que eu não posso falar do Terra Fura, não sei falar das outras escolas, mas boa parte é bastante semelhante, entendeu? Pelo menos em termos de calendário, né, essas tradições. E começa a ter diferenças ao nível de sutras, ao nível dos textos que se estudam, né? Os textos que eles estudam na Terra Pura são totalmente diferentes dos nossos, tá? Né? Isso não é problema, mas aí fica um pouco mais difícil ter certezas até que ponto mesmo as tradições, até que ponto são semelhantes e que não. Mas a tradição japonesa, no geral, considera o nascimento de Buda como sendo 8 de abril, a iluminação de Buda como sendo 8 de dezembro e o falecimento como sendo de 15 de fevereiro. Enquanto que quase todas as outras escolas budistas do mundo unificaram as 3 datas numa data só, que é mais calculado pelo calendário lunar, mas geralmente em maio, e que geralmente é chamado Vesak. Né? Então, deixa para os japoneses serem diferentes, tá bom? Né? Então, então, nos mosteiros, em alguns templos, essas 3 datas são as datas de grande cerimônia, né? Cerimônia nos mosteiros, cerimônia super elaborada, né? Oportunidade
de muito treinamento para a gente. São muito gostosos de fazer também, né? Como eu tive sorte de ficar 4 anos, eu pude fazer todas essas cerimônias, eu pude fazer quase todos os papéis, as posições, né? As posições de aluno, né? Obviamente não podia oficiar, né? mas naturalmente eu treinava a oficiar serviço matinal, né? Esses cerimônias grandes, né? Obviamente era ao Yamoroshi que eu oficiava, né? Mas por sorte eu pude fazer os outros papéis de cantor, de hino, né? do entregue de estantes, é só vendo para acreditar. Tem no meu blog vídeos, tem no meu canal do YouTube, tem vídeos de cerimônias semelhantes que foram realizados em São Paulo, no Templo Bushinji. Então, que dá uma noção de como que seria uma cerimônia elaborada no Japão. Chegou a vir? Não, meu gatinho. Oh, ok. Ele espreguiçou na porta. Eu vi um cerimonial lá no Templo Budista, que ela também participou, do ano novo deles. Sim. Foi dia 10, só que foi do ano passado. É coisa mais linda, aquelas fantasias, aquelas danças. Com as danças, então, exatamente. Do capricho, é tudo bandeiras e tal, né? Não, cada tradição tem suas. Então já dá para ter uma ideia, coisa linda que é. Isso, não, mas são cerimônias bastante diferentes, mas já dá para ter uma ideia. Para ter uma ideia da beleza. Da grandeza que da beleza, né? Da grandeza né? da beleza, né? Então quem puder, entra no meu canal do YouTube, né? E vai vendo as cerimônias do Bushinji. Como é que a gente entra ali? Tem um nome? Sim, YouTube, procura Monte Ishin, tá. Vai estar lá, tá bom? Tá bom. Então, aí acontece que o mestre Dogen escreveu também um texto que é bastante baseado nesse dos ensinamentos do Breve Parinirvana Sutra. E, inclusive, ele faz citações onde, em princípio, ele estaria citando diretamente o texto, né? Trechos do texto, né? Aí faz surgir o aspecto de como a tentativa de traduzir japonês, chinês, essas línguas que usam os ideogramas para línguas ocidentais, abre espaço para tantas interpretações diferentes, as maneiras de traduzir, né? Que às vezes quase parece ser um texto totalmente diferente, né? É uma das maneiras muito gostosas de se estudar nos Estados Unidos, então, onde se tem variadas traduções, né? É quando eles pegam, por exemplo, de um determinado texto, de um lado da página estão os ideogramas, com o significado de cada ideograma marcado, e aí do outro lado eles pegaram cada frase, né? Cada frase, aqui nos kanjis, cada frase, como foi traduzido por fulano, beltrano, ciclano e outro. Tá? Então você vai estudando essas variadas traduções, porque a partir do momento que você estuda 4 traduções diferentes, você está com uma boa ideia do que está naquele texto no japonês, no chinês, né? Então,
para mim ficou interessante que realmente a gente compara o texto do Mestre Dogen, a citação dele, parece, aí fica, mas peraí, a versão aqui tá, né? Mas dá para perceber que não tem esse ponto em comum, né? Mas, então, sem estar lendo tudo, só queria, né, apontar um pouquinho, porque durante o sesshin, todo dia de manhã, eu falei um pouquinho. Eu acho que o Eduardo conseguiu estar presente uma vez, você conseguiu estar presente uma vez, né? Mas como ninguém conseguiu estar presente todas as vezes, então vamos só tocar no os pontos que o Mestre Dogen achou importante e como que as conclusões que ele tirou também, né? Então, ele começa os vários Budas. Primeiro, o título do texto, os 8 aspectos da iluminação, Hachi Dainin Gaku. Ele fala: os vários Budas foram todos pessoas iluminadas. A sua iluminação possui 8 aspectos importantes. A realização destes 8 aspectos é a base do Nirvana. Esse foi o ensinamento final do nosso professor original, o Buda Shakyamuni, dado na noite de sua morte. Aí ele cita, sem recitar o texto onde ele está citando do Sutra, né? Porque todos leram o Sutra esses dias. Eu só vou levantar os pontos e depois eu vou para as conclusões dele, tá? Então ele fala: o primeiro, ter poucos desejos. Ter poucos desejos significa não buscar extensivamente os objetos de desejo. Então, observe, não está dizendo de não ter nenhum desejo, de não ser escravo dos desejos, é diferente, tá? Segundo, satisfação. Satisfação significa estar contente com o que quer que se tenha. Como praticar a gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Hoje teve uma pequena troca de e-mails com um aluno que, no momento, está tudo dando errado na vida dele. A saúde está indo de ruim para pior, parte financeira está de ruim para pior, a sala onde ele trabalhava e dava as aulas foi vendido, eles não estão conseguindo achar outro que esteja dentro da faixa de preços e simplesmente está num espiral descendente. Aí fica, como quebrar esses espirais descendentes? Porque de vez em quando dá uma fase, né? A gente chama de inferno astral. Né? Exatamente, exatamente, né? A minha experiência geralmente foi que quando eu chegava naquele ponto onde, em lugar de estar resistindo, né? Mas vai ter um porém, porque aí depois explico. Às vezes, quando eu passei a perceber a comédia do absurdo, do surrealismo, e começava a rir, mas, sabe, uma risada vindo bem de dentro. Pode crer, no dia seguinte a situação começou a mudar. Outras vezes era de me dar o direito de ficar furioso. Entendeu? Porque como muito do meu condicionamento era de não expressar raiva, né? Então, quando finalmente eu ficava, olha seus guias, vão fazendo o seu trabalho, assim não dá. Então, né? Eu estou fazendo a minha parte, se eu estou errando, me mostra de um jeito que eu possa entender.
E se eu estou fazendo certo, então vai mudar isso de desejar, né? Então, quebrar pau com o universo. Entendeu? Porque, na verdade, nessa hora eu estava assumindo e afirmando para mim mesmo o meu direito de estar bem. Porque eu recebi muito condicionamento dizendo que eu não mereço, que eu não posso. Entendeu? Que eu tenho que estar mal. A gente recebe muito condicionamento de culpa, de pobreza, mente de pobreza, né? Então, nessas horas, quando finalmente, né, em lugar de suportando, tudo dando errado, peraí, eu tô fazendo o meu melhor, eu sei que tô fazendo o meu melhor, né? Se eu tô errado, me mostra de uma forma que eu possa entender, e né, quebrava o pau. No dia seguinte as coisas começaram a mudar. E geralmente, né, outras vezes era a prática de gratidão mesmo. E exercício de criatividade. E exercício do cultivo da fé. Ele meio apostando comigo, tá me pedindo criatividade. Tá. Então o que tem que estar na frente do meu nariz que eu não estou enxergando? Né? E sentar com a coisa. Às vezes a saída de um aperto financeiro era sair e fazer uma compra grande a crédito. Quando pifou o meu casamento, eu estava desempregado, eu estava numa fase desesperada, muito difícil, emocionalmente derrubado e tudo mais, né? Eu saí e fiz 2 compras. Comprei um piano, que infelizmente não deu para trazer para Porto Alegre. Eu comprei aquela cadeira de balanço. E o dinheiro para pagar as prestações sempre apareceu. Então tem vez que era também fazer esse voto de confiança. Entendeu? Não como simplesmente uma irresponsabilidade, mas voto de confiança. Eu sei que isso vai me fazer bem. Eu acho isso muito importante, por isso, né? E eu confio que vai ter o dinheiro. E sempre teve. Entendeu? Então, quer dizer, quando estamos nesses momentos do tudo dando errado, a questão de estar olhando para dentro e ficar atento o que é que vai ser que vai quebrar essa espiral. Porque nós temos a nossa parte ativa na história. E não ficar simplesmente vítima passiva. Entendeu? Isso que era importante que eu estava buscando transmitir para esse aluno. Tá? De não estar aguentando, vítima passiva, não tem nada que eu possa fazer, né? Ou ficando naquelas, se entregando às angústias, né? Mas, né? Onde está o ponto que vai ser a minha mudança de atitude que vai resolver? Porque quase toda vez, em algum ponto, eu cresci. Né? Anos atrás, quando deu aquele plano Collor, aquele confisco de todo... Meu Deus. Não é? Não é? Eu achei que ia acabar dormindo na rua. Mas parte era de assumir, tá, se eu acabar dormindo na rua, paciência, eu faço o melhor possível. Né? Mas não entrar no desespero. Então manter a minha prática da melhor forma que eu posso. Mas que me dá o direito também, quando está realmente no coração, de sentir os variados emoções. Na hora do medo, é de assumir esse medo e expressar e deixar passar. Não ficar cultivando, mas também não ficar reprimindo.
na hora da raiva, ele se dá o direito de sentir essa raiva 100%. Assumir. E deixar ele passar. Ela, feminina. Em lugar de ficar tentando reprimir. Ou ficar se entregando, cultivando a raiva, né? Tristeza, né? Então, de se permitir ser humano, plenamente ser humano, completamente ser humano. Né? Emoção, a própria palavra já fala, em movimento. Quando a gente assume completamente a emoção, sem ficar cultivando ela, mas assume, ele naturalmente dá seu pico e vai passando. E se transforma no próximo sentimento, na próxima emoção. Quantas vezes a gente passa por uma crise de choro e termina de chorar e de repente estamos dando risada. Entendeu? Porque de repente percebemos o lado cômico da situação que estávamos chorando. Não é? A gente fica atrapalhado com as emoções justamente quando ficamos ou nos entregando e fica remoendo e retroalimentando, ou ficamos tentando negar. Não, eu não sinto isso, eu não sinto. Não, eu não. Então, nessa rejeição, ele fica lá vazando, né, formando um pulso emocional. Né? Então, essa satisfação, né, significa estar contente com o que quer que se tenha. Aquilo que estamos achando bom, aí é fácil estar contente, né? Mas quando está tudo ruim, está tudo difícil, está um desafio, como é que a gente consegue manter o espírito de gratidão? E de simplesmente, né, arregaçando as mangas e como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com esse desafio? Ok? Aí, terceiro, apreciar a quietude. Então, obviamente, para os monges na Índia antiga, para os monges de Tailândia, de Sri Lanka, esses países onde se ainda tem a tradição dos monges da floresta, aí realmente isso significa viver uma vida solitária, separado de todas as perturbações mundanas. Por exemplo, na Tailândia, se tem os monges da floresta e se tem os monges dos templos. Né? Então, os monges do templo são nem como a gente, estão lidando com a comunidade, com o público. Então, vamos dizer, o aspecto mais institucional, né? Enquanto que os monges da floresta seriam realmente os que, né, isolados da vida mundana, é um pouco mais como os monges, os monásticos católicos, né? Então tem um certo paralelo entre os monásticos católicos, não seja os freras, seja os monges, e os padres, né? Como eles não aceitam as mulheres sacerdotes ainda, não, mas, né, tem essa correspondência, né? Agora, então, como se vê, eu faço parte das tradições onde seria monge de templo, né? Então, faço treinamento, na hora do treinamento é bom estar mais isolado, né? Mas, para atender a comunidade, eu tenho que estar perto da comunidade. E para praticante leve, né? Hoje, é por isso que eu faço mesmo um retiro. Eu não me preocupo em estar alugando uma casa fora, né? Vamos para o campo, lindo, na Serra Gaúcha, que é lindo, maravilhoso, né? Mas eu acho que, não, vamos aprender a estar bem
em retiro no meio da cidade. Como fizemos. Né? Na medida que a sangha vai amadurecendo, vai crescendo, tanto em número como em termos de amadurecendo em prática, sim, algum dia nós vamos chegar a um ponto que vamos poder fazer uma meditação, um retiro silencioso, que seja um mergulho profundíssimo. Mas ainda somos muito novos, então a gente ainda faz mais leve. Não tem problema. Também vale, também valeu. Eu acho que o nosso retiro ficou muito legal. Eu fiquei muito contente. Então, porque esse aspecto porque o que ele quer dizer aqui, o que interessa para nós, para eu como monge de templo e para vocês como praticantes leigos, ele não fica preso nessa coisa da vida mundana, né? Com essa agitação constante, né? De aprender realmente, aquela paredinha, se aquietar, né? Esse momento de voltar para dentro, que pode ser feito em micro meditações durante o dia. Está na fila do banco. Fila de banco é um momento excelente para praticar um Kinhin. Entendeu? Tá, em lugar de fazer chachu, você vai estar simplesmente segurando as suas coisas, né? Tá. Né? Tá com as mãos tocando, então já tá, né, energeticamente mantendo os circuitos, os olhos entreabertos, né? Você não vai estar aparecendo nada mais estranho do que todos os outros na fila, né? Né? Meio, né? Mas tá todo mundo, né? Mais, né? É um momento excelente de fazer um Kinhin. Né? A fila não anda, então você faz, levanta o calcanhar, abaixa o calcanhar, levanta o calcanhar, abaixa o calcanhar, levanta o calcanhar, abaixa o calcanhar, aí a fila anda um passo, você anda um passo, entendeu? Até a hora de você chegar na caixa, você está super bem. Aí esse cumprimento, coitado da caixa, né? Com, boa tarde. Hã? Alguém sorrindo para mim? Né? Né? Entendeu? Então, estamos cheios de momentos que dá para fazer micro meditações. Né? Farol fechado, estamos dirigindo, farol fechado. Olhos entreabertos, não fecha os olhos. Isso que é bom do zazen, né? Que a gente não fecha os olhos. Não vamos fechar os olhos no farol fechado. Mas nós podemos sim voltar para dentro e respirar conscientemente, focar a respiração até que o farol abre. Como estamos com os olhos abertos, vamos enxergar quando abre. Não é melhor do que ficar lá. Você falou que não abre? Entendeu? Que a gente tende a ficar fazendo. Né? Então, cheios de momentos que podemos, né, provar uma micro meditação, um micro relaxamento. Tá? Então para mim, né, cada um é um momento de voltar um pouquinho para dentro. Que é a intenção desse da vida solitária. Então é um momento solitário. Né? Bom, aí depois eu falo da diligência, que é cultivar virtude sem interrupção, é chamado diligência pura e genuína, avançando sem olhar para trás. Então essa é a parte da persistência, de não desistir, de batalhar. Coração, as vísceras estão, né, tudo dentro está dizendo que é isso, é esse caminho, então persistir. Né? Aí quinto,
plena atenção. Conservar os ensinamentos sem esquecimento é chamado de plena atenção. E também de lembrança perseverante. Bom, para nós no Zen, nós incluímos na plena atenção o aspecto de estar plenamente presente, consciente na atividade. Tá? É muito interessante observar esses monges bem formados japoneses. Você percebe que eles percebem tudo. Ele fica bobo. Como eles estão captando tudo. Né? E ao mesmo tempo aí eu vejo os alunos. Que foi? Então, por exemplo, aqui tem a tampa do cestinho que fica na escadaria, né? E até onde eu sei, está escrito muito bem, claramente. Não, o chapéu serviu pra mim. Eu passei no teste, olhei assim, fui botando pra isso. E... Fiquei uns 3 segundos assim, vendo o que estava acontecendo na realidade, assim, que tava... Daí eu fui pro lixo certo. E eu não li aquele não. Porque, na verdade, eu vou ser sincero, né? Eu li o orgânico e fui direto, daí eu olhei o lixo lá dentro. E eu vi que o lixo era seco. É isso. Daí eu voltei a ler. Exatamente. Qual é a diferença? Esse não é reciclável, mas é seco. Como eu vi aquele sacão verde com garrafa, não sei o quê, aí só li o orgânico e não, gente, já dentro e pá. Exatamente. A casquinha da cenoura foi aí? Foi. Ai, fui eu. Volta e meia eu encontro isso. Perdão. Não tem problema. Não, mas quando eu praticante novo é assim mesmo. Agora eu fui, quando eu praticante eu assumi, ó, bem assumido. Falei aqui, ó, pra todo mundo. O pior é quando é praticante antiga. Né? Eu li orgânico, aí quando eu olhei assim, eu não sei destacar mais ainda esse não. Não, sabe o que é? Ele tava viradinho pra cima. Isso, aí de baixo ali da escada pra cima eu só enxerguei o orgânico. Não olhei pra quê? A casquinha da cenoura pra mim. Acho que talvez eu vou experimentar fazer um vermelho assim, não, pra ver se ajuda a destacar. Mas, né? Eu estava chutando que talvez fosse você, mas a coisa é que tinha outras pessoas. Não, porque você é mais nova. Claro, né? Então, mas assumo. Mas o detalhe é que eu sei que tinha outras pessoas junto com você. Aí ninguém me falou nada. Que ninguém percebeu nada. Não percebi. Então, acho que eu fui muito rápida. Não, todos ficaram responsáveis. Entendeu? Porque, de novo, qual é a função de Sangha? Apoiar-se mutuamente na prática correta. Entendeu? Então, o correto teria sido de alguns... que eu fiz. Não, mas a coisa é que se eu vi, porque também, né? Tinha hora que estava com tampa meu assim. Entendeu? Então, não viram por falta de atenção. Entendeu? Porque, vamos ver se um Sakaworoshi ia deixar passar. Né? Ainda bem que a senhora. Né? Foi tudo casquinha da cebola, da cenoura. Tudo. Não, mas pelo menos dessa vez estava tudo tranquilo, porque já deu vez. Estava tudo separadinho. Porque tem vezes que eu vou lá dentro, tá cheio de formigas, porque botaram coisas que vem formigas, né? Elas continuam com o hábito, já pedi várias vezes, escuta, parte da arrumação é de tirar o saco de chá, o saquinho de chá do chaleiro. Eu não posso deixar. Porque eles toda hora estão esquecendo e quando eu chego a descobrir, já mofou, já
Ah, esse eu tirei. Né? Uma coisa horrível. Então, quer dizer, essa é, né, de lembrança perseverante e de consciência, o que estou fazendo, de que jeito que estou fazendo, né? É muito interessante essas pesquisas que afirmam que pelo menos o grupo de pesquisa se confirmou que 46% do tempo estava no piloto automático. Não, mas a senhora botou esse pequenininho, o não ali orgânico, para fazer pegadinha. Claro, sou eu. E tá aqueles 2 sacão grande assim. Não, bem lixeira. Ela apresentou aquela vez, primeira toda. Não, porque tinha aqueles 2 sacão verdes, Sim, assim, sim, cheio de sim. garrafa e tal. Tudo bem, então ali só pode, aí eu vi só o orgânico, ali os garrafas. Exatamente. Não foi piloto, foi mesmo Isso, distração total. exatamente, assim. exatamente. Mas eu fui para uma lógica também de estar ali o, né? Exatamente. E somos seres humanos. É, agora eu vou prestar mais Né? atenção. E é caído A de Monja cavalo. gosta de fazer pegadinha pra nós. Né? Não, que tá justamente chamando, vem cá para aqui agora. É, tá certo. Vem cá para aqui agora. Esteja presente. Esteja presente, vivendo plenamente, 100% cada instante. Né? Porque cada pouquinho que está lá na lua, que está em outro pensamento, que está se reservando. Já Né? que eu vivi mesmo intensamente ali no tempo. Tá bom? Tá bom. Não, isso, né? Mas com Tá. plena consciência. Agora, não, vou. Né? Não é só viver intensivamente, mas plenamente e conscientemente. Vou cuidar da sua pegadinha. Isso! Porque a vida é cheia de pegadinhas. É, pior. Entendeu? E às vezes a gente é tão bobinha, né? Exatamente. Tá bom? Aí o sexto que ele cita meditação. Né? Meditação significa permanecer no Dharma sem distração, com uma mente imperturbável. Nós temos situação que a palavra, traduzir a palavra sânscrita como meditação tende a nos induzir a certos enganos de interpretação. Porque o termo sânscrito, pali, sei lá, né, qual que é, bhavana, a melhor pronúncia que eu consigo fazer a palavra. Na verdade, significa cultivo, desenvolvimento, treinamento. Enquanto que a palavra meditar, para nós, significa meditar sobre alguma coisa, pensar sobre alguma coisa. Né? A nossa prática, na verdade, é de cultivar a mente. Cultivar, permanecer no Dharma sem distração, com uma mente imperturbável. Parte do mal entendido, má interpretação, também no Zen, é de achar sim que a meditação seria um exercício passo por passo de aprender a meditar. Enquanto que não é isso. Não é um aprender a meditar. Não é um ajeitar, posicionar o corpo para depois com a mente fazer meditação. É de unificar corpo e mente. É de unificar a mente, que fica muito disperso. Né? Nós temos todos os nossos variados papéis. Uma hora somos aluno, outra hora somos professor, uma hora somos pai, outra mãe, outra hora somos filho, filha, né? A senhora quer café? Não pode deixar.
Então, isso nos dá dispersões, porque então, vivemos muito através de máscaras, né? Máscara de mãe, máscara de filho, máscara de profissional, né? Em lugar de estar simplesmente sendo nós mesmos o tempo todo, né? Então, nós vamos unificando a mente e unificando o corpo-mente. Para o Zen, a iluminação tem que ser corporal também. É o corpo-mente que se ilumina. Não há separação. Tá? É isso para o Zen. Então vamos observando como que estamos interpretando a própria palavra quando sentamos virando para a parede para sentar zazen. Né? Estamos procurando justamente esse unificar, harmonia, né? Unificar corpo, unificar mente e unificar corpo-mente. Tá? Então, meditação significa permanecer no Dharma sem distração, com uma mente imperturbável. Aí o sétimo, sabedoria. Desenvolvendo a aprendizagem, aplicação e compreensão, a realização é a sabedoria. Então, aí está falando do aspecto do ouvir, refletir e praticar, realizar. Né? Porque enquanto que não foi para a prática, não foi para a vida diária, não foi completamente compreendido, refletido e não foi completamente ouvido. Aí o oitavo, abster-se das conversas vãs. É engraçado que os dois colocaram isso como o último né, como se fosse o mais importante o último dos últimos ensinamentos que eu deixo com vocês. Isso, né? Né? E ainda, vamos lembrando que naquela época não tinha televisão, não tinha aparelho de som, não tinha rádio. Então era basicamente, né, o entretenimento era basicamente conversa. Entendeu? Eram os contadores de histórias, né? Aí você tinha música, sim, ao vivo, dança, né? Mas você não tinha computador, você não tinha todas essas coisas que nós temos, né? Então, quando nós observamos esse sobre abster-se das conversas vãs, significa desapegar-se da discriminação arbitrária. Quando nós compreendemos a realidade plenamente, nós não mais nos envolvemos em conversas fúteis. Então, conversas que não levam a nada. Conversas que andam em círculos, discussões, ou os que não servem para nada, né? Só que hoje em dia isso passa também a ser, né? O que estamos assistindo na televisão? Qual é a grande utilidade de assistir ao noticiário das 11 horas da noite para ir dormir com as imagens das guerras e das violências rodando na cabeça a noite inteira? Será que isso não é conversa fútil? Ou, pior ainda, conversa extremamente prejudicial? Né? Então, eu queria partilhar isso, Cíntia. Uma vez Maria Maroshi contou pra gente que quando ele foi pro mosteiro, ele foi com livros e com jornais. Ui! E o monge responsável pelo treinamento disse, só um pouquinho. Ele voltou com um jornal de 10 anos atrás. Botou na frente dele e diz, me diz a diferença. Yes. A resposta foi Hiroshi. Você dá pra ver naquela coluna do Correio do Povo.
Tem as notícias de 30 anos atrás. Isso, exatamente. Repara a mesma coisa. Exatamente. Exatamente, né? Então vamos refletir sobre essa coisa de assistir noticiário. Ai, eu tenho que estar conectado, eu tenho que manter o Twitter, o Facebook e todos os mais, né? Eu tenho que saber tudo, né? A nossa ganância de informação e mais informação e mais informação, né? Vamos também simplesmente dar não, né? Para que assistir filmes de violência, de terror, dos zombies, né? Cérebro. Para quê? O que a gente constrói com aquilo? Né? Agora, tá certo, por exemplo, as instruções do mestre do alguém são que a gente não deve ouvir música, não deve dançar, não deve isso, aquilo, o outro, né? Aí vocês vão ver o relacionamento dos monges, né, de templo, né, os monges japoneses de templo, com a comunidade cantando, dançando, né, dando risada, né? Só porque estamos fazendo prática espiritual não significa que temos que virar. Aquilo é chato. Tá? É bom saber o momento de relaxar. É bom saber o momento, a medida certa de assistir um filme legal. Um filme que faz bem pra gente, né? Que deixa a gente em paz, ou deixa a gente alegre, ou traz uma mensagem positiva. Né? E filme que está incomodando, levantar e ir embora na metade. Né? Deixa lá, né? Às vezes a gente fica até assistindo na esperança que talvez vá melhorar. É melhor desistir de vez. Não, isso não é meu tipo, né? E vai atrás de algo que vai fazer bem. Né? Então, para mim, esse abster-se das conversas vãs é muito mais amplo hoje em dia. E na hora que a gente está fazendo alguma coisa que seria o correspondente à conversa vã, tomar consciência, dar risada de si mesmo, não vai se flagelando, não. Tá. Ficou curioso para ver como é que foi o nocaute daquele cara do MMA, né? Porque às vezes aparece no Facebook um que fala, não, porque o nocaute é extraordinário, não sei o que, né? E tem hora que dá curiosidade. No fundo, somos macacos curiosos. Gatos curiosos, queremos ver tudo, queremos saber tudo, né? Então, mas de não ficar cultivando isso o tempo todo, nem reprimindo e nem cultivando. E a hora que deu, né? Dá risada de si mesmo. Dê risada de mim. Isso. É muito importante a gente ter a capacidade de rir de si mesmo, né? Não se levar tão a sério, né? Se divertir consigo mesmo também, né? Bom, aí ele vai encerrando, ele vai dizendo: estes são então os 8 aspectos da iluminação. Cada um deles contém os outros 8, então são 64. Falando de forma mais ampla, se você os desdobrar, eles se tornam infinitos. Se os resumir, são 64. Esse foi o último ensinamento do nosso grande mestre Buda Shakyamuni, a essência do Mahayana, pronunciado por volta da meia-noite do dia 15 de fevereiro.
Daí em diante ele permaneceu em silêncio até sua morte. O Buda disse, concluindo: praticantes, sempre busquem com todo o coração pelo caminho da libertação, já que todas as coisas no mundo, móveis e imóveis, são formas instáveis, sujeitos à morte. Parem agora e não falem mais. O tempo está acabando e eu vou atravessar para a extinção. Este é o meu último ensinamento. Portanto, os discípulos do Buda definitivamente devem estudar esses preceitos. Aqueles que não estudam e praticam esses ensinamentos não são discípulos do Buda. Esses ensinamentos são tesouro do olho do Dharma verdadeiro, o coração do Nirvana. Apesar disso, entretanto, existem hoje muitos que ignoram estes ensinamentos e poucos que estão conscientes deles. Aqueles que não entraram em contato com esses ensinamentos estão nessa situação devido à influência de demônios e também devido à falta de ações virtuosas no passado. Antigamente, nos períodos do verdadeiro Dharma e da imitação do Dharma, todos os budistas conheciam e praticavam estes 8 aspectos. Hoje em dia, entretanto, é difícil encontrar 1 ou 2 entre 1000 monges que conheçam estes ensinamentos. Que pena! A decadência A decadência dessa nossa era degenerada é mesmo inimaginável. Olha, ele está falando 750 anos atrás. Devemos nos apressar para aprender e praticar esses ensinamentos, já que ainda é possível encontrá-los. Não sejam negligentes. É difícil encontrar os ensinamentos do Buda, mesmo em incontáveis eons. É igualmente difícil nascer como um ser humano. Nós não só tivemos a sorte de nascer como seres humanos, como também a sorte de nascer em um local onde é possível ouvir os ensinamentos do Buda. Aqueles que morreram antes do Buda também não ouviram esses ensinamentos. Graças ao poder das nossas ações virtuosas no passado, entretanto, nós podemos ouvi-los e estudá-los. Agora, nós devemos estudar e desenvolver esses 8 aspectos da vida durante vida após vida. E assim, certamente, alcançaremos a insuperável iluminação. Se, além disso, nós os expusermos a todos os seres sencientes, então nós mesmos não seremos diferentes do Buda Shakyamuni. Escrito em Eregi, em 6 de janeiro de 1253. Para mim, esse é um dos textos que ajuda a esclarecer que o Zen certamente não é só Zazen. Não é só sentar um Zazen, recitar o Makarani, o Daihishin Dharani e achar que está fazendo, nem talvez fazer um Samu e achar que está fazendo uma prática completa. O método do Zen é um método completo, abrangente, Zazen, sentado, Kinhin, prática de cerimonial, prática de Samu, estudo, reflexão e realização. Tá? Aqui sim, se alguém quer vir só para fazer relaxamento, não tem problema, não vamos esnobar
tratar como um ser inferior, porque não é. Cada um é responsável pela sua própria prática. Cada um é responsável pela sua própria vida. Mas, para quem quiser cultivar a verdadeira prática do Zen budismo, o estudo também é uma parte inseparável da prática. Perguntas, comentários, partilhas? Texto maravilhoso, aí de estudo mesmo. Pega no âmago, né? Isso. Queria compartilhar uma vivência que sempre que a gente escuta, pelo menos comigo, assim, minha experiência pessoal com o Dharma desde o início, desde o inicinho lá atrás. Sim. Sempre quando a gente estuda ensinamento de um professor qualificado, várias respostas internas naturalmente são internalizadas durante. Então é difícil fazer perguntas depois, né? Ensinamento. Sempre tem algum trecho que parece que foi feito para ti, porque é a universalidade nossa, né? Sim. Isso aí sempre, desde o início. Sim. Que bom. Eu ia dizer a mesma coisa. Opa! Não pode dizer a mesma coisa em outras palavras, que eu ouço com todo prazer. Eu acho que naquela... No Parinirvana Sutta mesmo diz assim, como a água batendo, ela pode... E isso uma vez um grande professor me disse que é um mantra budista bonito. Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Exatamente. E acho que isso que ele falou mesmo, de ouvir, é como se a gente fosse amadurecendo, de repente, a gente ouve, mas é outro ambiente. Exatamente. Para mim é mais divertido, às vezes, como incentivo também o pessoal de ir para São Paulo, para os retiros com Sakao Orochi, né? Um incentivo, né? Se querem assistir a palestra de outro professor ou professora qualificado da nossa tradição, né? Eu não recomendo muito que fique misturando muito as tradições, né? Porque pode confundir, né? Enquanto que está treinando. Depois que treinou, passa a ser muito gostoso estar ouvindo o método, como que é transmitido os ensinamentos de um outro sistema, né? Então, eu tô adorando de estar participando dos retiros com Alan Wallace, né? Dos textos tibetanos, né? E quantas vezes eles falam alguma coisa e eu fico, mas isso é mestre de alguém? Só que com grande diferença. O mestre de alguém fala isso em 3 palavras, enquanto que no texto tibetano está 5 páginas. Mas o que acontece? No texto do mestre de alguém, justamente por estar tão implícita, a grande maioria passam por cima. Juram que entenderam e passam por cima. Então eles não percebem a sutileza. O buraco é mais embaixo. Né? Então tem hora que, né, acaba. Tem hora que o útil é de estar com as 10 páginas para dizer aquela coisa que o mestre do alguém... posso fazer também, assim, uma coisa que eu estou martelando na minha cabeça já assim desde o dia que a senhora me deu o panfletinho da Sangha. Dentro do panfletinho tem né? Então uma hora ele diz uma coisa ali, eu não sei dizer, a senhora não tem nenhuma agora, né? Pode pegar. Posso pegar ali só para dizer assim, só até a senhora pode me explicar. Isso, tá bom. Porque eu tô quebrando a cabeça, até hoje eu não consigo. Tá bom, então vamos resolver essa dúvida. Se a senhora puder, aqui ó, ele diz assim, eu leio, que diz assim, estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pelos 10.000 dharmas.
Ser iluminado pelos 10.000 dharmas é abandonar nosso corpo, mente, assim como o corpo-mente dos outros. Nenhum rastro de iluminação permanece e essa iluminação sem rastros continua eternamente. Esse pedaço aqui que eu fiquei assim, ó, ele disse assim, ó, nenhum rastro de iluminação permanece e essa iluminação sem rastros continua eternamente. Me deu um nó essa frase. Sabe? Aham. Aí me deu um nó. E é para nós mesmo, né? Desculpe, pessoal, mas eu queria... Nós temos aspecto que aquela que se acha iluminada não é. Entendeu? Por que no treinamento, por exemplo, do Ryushin-san, eu não permito que ele se chame de monge, apesar do fato que tecnicamente seria correto. Não está errado. Entendeu? Não está errado. Já que o termo que está sendo usado, né, para quem passa pelo cerimônia Shukkei Kokudo, né, tecnicamente não é monge, Soro, por exemplo. Né? Então tem as palavras japonesas. Né? Mas, porque a partir do momento que ele se acha monge, ele deixou de ser. Tem que ter humildade. Não simplesmente humildade. É além de orgulho e humildade. É fora desse dualidade, é fora desse contínuo. Não é um ponto no meio, entendeu? É totalmente fora desse contínuo. É a terceira posição. Porque na medida em que ele simplesmente vai se tornando ele mesmo e não colocando mais uma máscara, agora é máscara de monge. Então vestir essa roupa eu virei monge. Né? Eu botei uma máscara. E é o mesmo problema com se a pessoa se acha iluminada, ela bota uma máscara. É óbvio que um Sakaworoshi é totalmente diferente. Bom, também de mim. Entendeu? Entendi, sim. Eu tava porque levando para outro lado. Ele está do outro lado dessa história, né? É. Porque nós temos uma citação no Zen que está dizendo: antes de eu ir para a prática, as montanhas eram montanhas e os rios eram rios. Aí eu fui para o mosteiro, as montanhas não eram mais montanhas, os rios não eram mais rios. Assim que eu me iluminei, as montanhas eram montanhas e os rios eram rios. Só que essas montanhas são totalmente diferentes daquelas montanhas. Sim, agora estou entendendo, porque ali parecia que estava dizendo e desdizendo, né? Mas não é. É o. Está indo para um outro ponto. Sim, E na medida que você vai tomando contato com o Zen, você vai ver que o Zen está cheio de paradoxos tá. assim. Né? Não, e agora eu vou fala entender. uma coisa e logo em seguida desmente, né? E fala o contrário. Tá. Mas é o sim ou não e o sim ou não. Exatamente, porque estamos no verbal. Agora entendi. Em lugar de estar centrado nesse que é além do verbal. Agora eu vou entender melhor Isso. as outras
Exatamente. Então, por isso que você fez bem em perguntar. Nossa, eu tava quebrando a cabeça. Não é problema. Que bom, porque eu tinha me esquecido aí quando ela falou ali. Isso. Tá bom? Obrigada. Tá bom? Muito bem, muito bem. O que mais? O que mais? Algum comentário, pergunta? Só que esse texto aí é o mesmo que a gente leu outro dia pela manhã, né? Sim. É a mesma parte, né? Sim. Então, e esse texto, sim, né? O que a senhora disse fica muito mais claro, né? Que achar que o Zen seja só Zazen, né? Como é o que mais tem, né? É. As pessoas às vezes não querem vir porque acham que eu não quero ficar de frente para uma parede. Né? E eu já vi várias pessoas falarem isso, né? E eu disse, mas isso não é o Zen. Né? O Zen não é só se senta ali de frente para a parede. Então mas todo esse sistema. Acho que quem toma Zazen apenas isso, acho que não conhece nem o Zazen. Exato, não, mas a coisa é que me parece que a maioria dos praticantes, o que se chama de praticantes, aqui no Ocidente estão nesse mito. E a gente começa a dizer que não é assim, eles se aborrecem. Eles acham ruim. Exatamente. Entendeu? Eles querem ficar nessa... Né? Porque é confortável. Porque qual é a primeira experiência de prática de cerimonial? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Como que é a reverência? Como é que se faz? Como que é... O que sutra? Pois eu não consigo ler essas palavras. Entendeu? O Zen é uma prática que está constantemente jogando desconforto. Não é uma prática de conforto. Entendeu? Mas é um desconforto que, no fim, ele te ajuda tanto a tanta coisa que tu pode sentir, te mexe aqui, faz alguma coisa, mas está te dando tantas respostas, tantas coisas boas. Exatamente. Exatamente. E está assim, tentando te ensinar o direito de simplesmente fazer aquilo que você pode naquele momento. Que você não precisa saber o tempo todo exatamente o que eu faço agora. Né? Outro aspecto, né, que muitos destes, né, que querem manter, que é só sentar virado para a parede, cheio de regras, cheio de detalhes. E ainda eu vejo a minha situação, eu estou obrigada a assumir dois papéis. Um é o papel de professora de Dharma. Então, vamos conversar o que o mestre Dogen está dizendo, o que o Buda está dizendo, né? Que agora que eu recebi a transmissão de Dharma, eu estou assumindo mais abertamente esse aspecto, né? Mas outro aspecto é o professor de treinamento. O professor de treinamento é o sargento. É aquele que corrige. Tá. Não manda fazer 100 flexões, mas manda fazer 9 reverências. O que aconteceu comigo quando a senhora me mostrou, está entrando numa, não é assim. Muito obrigada, porque eu não tinha percebido. Isso. E se não é a senhora, eu converso de peça. Exatamente. Me afundando mais. Né? Mas, obrigada. Mas, né, só que, né, quando estão fazendo o serviço militar, a grande maioria estão odiando o sargento. Ou não, né? Não, terminam tudo, eles agradecem. Porque aí eles percebem o que o sargento deu. Né? Mas, então, né, eu tomo chumbo. Entendeu?
Então vai ficar um pouco mais fácil na medida que a sangha amadurece, começa a ter senpais, começa a ter os noviços mais experientes, mais presentes, começa a ter um monge formado, então aí começa a ficar mais fácil, porque aí eu posso deixar o papel de sargento para outra pessoa, né? Eu não vou ter aqui tanto fazer correções. Possivelmente a correção que você levou ainda viria da minha boca, não viria do sargento, mas porque esse era outro tipo, né? O sargento mais lida com as coisas de forma. Então, como é que o gachô? O gachô fica na altura do nariz, a largura da mão distante, os polegares encostados e, de preferência, os cotovelos fazendo uma linha, os braços fazendo uma linha reta. E no mosteiro eles vão estar corrigindo até que faça direitinho. E solta os ombros, sim. É assim? Isso, exatamente, né? Então, o papel do sargento é de estar corrigindo esses detalhes de forma, né? E de procedimento. Aí vem os ocidentais. Ah, mas por que tem que ser tudo certinho? Para que tudo certinho? Né? Porque tem outras escolas que são muito mais relaxados nessa parte, porque eles compensam com outros aspectos do método. Entendeu? Mas é legal tudo certinho, né? Mas é legal ser certinho sem ser obsessivo. Também. Mas esse é um ponto em que tem um pontinho aqui que se anula o esforço, né? Exatamente, e vira confortável. Até que a gente descubra. Exatamente. E de repente dá para estar com os ombros totalmente relaxados, né? Numa boa. Tá? Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu fui parar no médico, porque já estava dando, exatamente. E eu não percebia, porque era muito sutil a maneira que eu fazia atenção. Entendeu? Como já tem uma atenção. Isso, exatamente. É isso, né? Mas é uma postura que ajuda a fazer a pessoa perceber que alguma coisa está errada, que está doendo. Entendeu? Né? Então, esses detalhes de forma, quase sempre se vai descobrir que tem um motivo de ser. Não é simplesmente arbitrário, porque alguém achou bonito. Né? Que não dá para melhorar, assim não dá. Assim isso, assim. Exatamente. Aqui exatamente. E no ideal, isso. E que é bem diferente quando se faz aqui, nessa altura, do que quando se faz aqui. É totalmente diferente. Né? É um outro treino. Vê onde está o ponto do seu nariz. Né? Então, e realmente, né, é um método muito sutil, porque está em cima de coisas que parecem corriqueiros, que parecem não ter nada a ver. Mas o que precisão nessa postura tem a ver com a iluminação? Né? O que tem? Mas é que rejeitam de plano, tem que pelo menos tentar. Né? Se alguém tentar, vai ver. Exatamente, se descobre. Fazendo se descobre. Né? Eles falam justamente, né, que o Zen, sim, ele é cheio de regras. Né? Então você entra no treinamento Zen, realmente entra no treinamento, por exemplo, quando ele for para o mosteiro. Então tem um lado que está regra para cá, regra para lá, né? Ou eu vi um vídeo outro dia onde ele puxou um texto das regras do Vinaya, né? Das regras de monge. Era um guia telefônica de São Paulo, de grosso. Entendeu? Uma coisa desse tamanho, de regras, e mais regras, e mais regras, e mais regras, e mais regras, né?
né, para os monges nessas tradições são 247 regras. Né? E acontece que o mestre Dogen também, ele é muito detalhado. Aos poucos a gente vai vendo, começando a ver essas coisas. Ele está dando exatamente a discussão de como dobrar o futon depois que dormiu, quando você vai guardar as coisas, de que jeito você vai dobrar o cobertor, né? Até os mínimos detalhes. Então isso parece ser uma coisa terrivelmente repressiva. Não. Isso é justamente para dar como se fosse um container para você descobrir a liberdade. Hã? Exatamente, mas o verdadeiro disciplina, não aquele repressivo. E se descobre a liberdade dentro disso. Eu sou dessa. Né? Né? Tá bom? Mais alguma coisa? Eu queria assim, perguntar. Eu sei que tem alguma coisa, não sei o que é. Um esquinguinho. Me aconteceu lá de fazer a primeira sessão de zazen e tudo doer. E aí fiz quinguinho. E aí sentei de novo. Tudo resolvido, sem cansar, sem dor, sem uma sensação muito boa. É resolvido. Alguma coisa entrou no eixo. Mas quinguinho. É muito bom. É muito bom. Eu digo, pessoal, que no começo eu achava assim, ai, que coisa chata, assim, né? Anda meio passinho. É mais complicado manter a atenção, né? Aí eu olhava, teve vezes que eu disse assim, saiu fora de ordem, que eu estava fazendo errado, porque não sei o que. É isso. Quando eu larguei disso, começou a se espalhar o que não estava perto. Isso. Mas eu não sei por que, sensei. Isso. Então, os pacientes acertam um monte. Mas é isso mesmo. Na verdade, se você vai ver no mestre Dogen, nós queremos chegar ao Zen de sentar, o Jhana. Lembre-se que a palavra Zen é a pronúncia japonesa da transliteração chinesa, que era Chan, que vinha de Jhana, né? Que Jhana, os estados de absorção meditativa, né? Nós queremos cultivar o Zen sentado, o Zen em pé, o Zen andando, o Zen em movimento, porque nós queremos cultivar uma capacidade de estar em Zen 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Que a prática é constante. Não tem fim de semana. Mas esse Zen não é esse. Ele tá Zen. Tá tudo Zen. Não. Aqui, presente, atuante, cabeça tranquila, coração tranquilo, fazendo o que tem na frente a ser feito, com plena atenção. Entendeu? Que é muito diferente do jeito que a gente tende a estar fazendo as coisas, né? Então, limpa. Não, porque quando. Amanhã eu tenho que pagar as contas, como que eu vou ter tempo? Nem, eu estou arrumando as coisas ou estou rasmungando? Entendeu? São raras vezes que a gente está simplesmente focado, arrumando as coisas. Entendeu?
Então, esse jhana não significa só esse voltado para dentro. Né? Mas o estar 100% aí presente, consciente, percepção clara na atividade que está na frente. Então, todos esses passos vão, tipo, sentado em zazen é mais ou menos, é relativamente fácil. E eu começando a descobrir esses estados mais profundos de absorção meditativa. Aí quando vai para o Kinhin, já começa a complicar um pouco. Porque tem que cuidar da posição em relação aos outros, tem que cuidar do equilíbrio, né? Exatamente, né? Né? Aí se começa a reparar a roupa, a camiseta horrível do outro, ou aquele que está com a postura esquisita. Então se começa com um monte de observações. Então, quer dizer, já está mais complicado manter esse estado de paz e tranquilidade, de fogo. Então, assim. Mas na medida que se vai treinando, isso vai ficando mais fácil. Aí vai para o cerimonial. Aí a coisa complica mais ainda. Entendeu? E do cerimonial, aí vai para o SAMU. E o SAMU às vezes fica bem divertido. Porque vai ter a vez que, por exemplo, sabem que fulano gosta de cozinhar, vai lavar janelas. Sabe que o outro é péssimo cozinheiro, é quem vai cozinhar. Né? Né? E vai botar o mais habilidoso. Coração, né? E vai botar o mais habilidoso junto com o pior de todos. Porque você vai estar dando espaço para treinar a manutenção desse estado de paz e tranquilidade. E se não coloca nas situações que vão desafiar, não vai ter o treinamento. Quem treina arte marcial tem que ter o parceira na medida certa. Entendeu? Tem que ser o que não vai te destruir, porque senão, né, se for muito melhor e vem com tudo, então você não aprendeu nada. Mas se é muito fraco, também você não aprende nada. Então você precisa de um parceiro que vai pegar aquele ponto ou furo na tua defesa. Aquele ponto de desequilíbrio. E é isso que é o nosso treinamento do Zen também. Então, a minha obrigação é de estar tentando te tirar do equilíbrio. Não porque eu quero tirar você do equilíbrio, mas eu quero que você aprenda a manter o equilíbrio. Entendeu? Tornar ele menos oscilante. Tornar mais estável. Mais estável, exatamente. Exatamente. E graças. Eu já tenho um aluno que já está mostrando a diferença que está fazendo na vida lá fora por causa da prática aqui. Especialmente a prática de SAMU. É um dos alunos que mais vinha aqui fazer SAMU. Ele passou por todas as coisas, criticando a condição da casa, porque não, que bagunça, como está uma porcaria, né? Porque eu tenho que deixar para o aluno, porque se eu, bom, eu posso escolher, ou eu vou limpar a casa, ou eu vou cuidar dos assuntos de internet, dos cursos, etc, 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 né? Se eu limpar a casa, o que vai sobrar para os alunos treinando SAMU? Né? Então, aí chega,
Ah, mas que porcaria, exatamente, né? Chega cheio de críticas, né? Avaliando tudo, e por que não joguei isso fora, né? Todas essas coisas, né? Então, criticando, mas fica um ótimo lugar para perceber esses processos. Porque lá fora a gente é tão levado pelas coisas que a gente não tem espaço para se dar conta. Mas peraí, né? Ou eu peço para fazer uma coisa e já... Por que eu tenho que fazer isso? Né? Uma das vezes eu pedi para fazer uma coisa que parecia tão boba, né? Que eu pedi para organizar os saquinhos plásticos. Que no momento estava uma bagunça total, né? Mas na verdade eu tinha um saco para os tamanho médio, outro para os grandes, outros para os pequenos, e estava tudo misturado. Está tudo misturado agora também. Um dos dias a tarefa foi: organiza os saquinhos plásticos. Isso é tarefa digna de um homem, né? Mas é justo nessas coisas que, de repente, pela primeira vez na vida, ele está super bem profissionalmente, se dando super bem com o chefe. E os chefes, os donos da empresa, se desdobrando para ajudar ele, para apoiar ele. Entendeu? Mas porque aqui foi arrumando saquinhos de plástico, né? Não era a tarefa em si que era importante, mas de trazer à tona esses aspectos que nós temos. E a gente é muito agarrado, né? Eu achava que eu era excelente numa coisa. Um dia eu fui pro fim de semana e disse, bom, agora eu vou lá fazer minha coisa. Pega o paninho. Eu olhei e disse, mas eu... Aí ele disse, não, viu? Mas eu faço lá. Nem me deu bola, faz isso. Fiquei bem quieta, eu fiz o melhor que eu pude e resolvi fazer direito. Aí quando olharam, disse, muito bem feito. Óbvio. Mas depois eu me dei conta de... Né? Então não. Senão, o que eu faço é aquilo. Exatamente. Exatamente. E não deixaram. Isso, exatamente. Eles nem me disseram não, só repetiram. Faz aquilo. Exatamente. Exatamente. Por isso que no começo comecei a... Aí depois vai gastando. E aí as coisas serenas, depois a gente olha. Mas se tu não tiver, quem te diga? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Né? Então é importante entender que a nossa prática, né, seja zen, seja tibetano, não é para ser uma prática de conforto, de gostosinho, de cafuné, mão na cabeça. Né? Vai ter muitos momentos de frustração, de raiva, de bronca, de trazendo tudo à tona. Não o tempo todo, porque senão é impossível. E quando está começando, a gente vai leve, né? A gente procura ir de acordo com o preparo do aluno e de acordo com a vontade do aluno. E a gente também vai se autodescobrindo certas coisas que, meu Deus, eu estava fazendo assim toda a minha vida. Não posso mais fazer isso, não. Exatamente. Exatamente. Mudar assim. Exatamente. Né? Um outro aspecto é realmente, né? A gente responde de acordo com o envolvimento que o aluno demonstra. Né? Então, às vezes pode parecer que estamos com favoritos. Não. Estamos respondendo mais para aquele que está se envolvendo mais. E aquele que está mais distante, então também estamos mais distantes. Né? Mas, como falei, né? Praticante sincero é a sinceridade que conta. Sinceridade do esforço.
bom? Mais alguma coisa? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Obrigado, Sensei. E cuidem-se bem. A senhora também, Sensei.